No calor dos fatos em Brasília, invasão, quebra-quebra, terrorismo puro, temos uma renúncia, a renúncia de um presidente. O presidente do Grupo Jovem Pan, um dos maiores veículos de comunicação do Brasil. Estou falando de Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha. O Tutinha, que renunciou ao cargo de presidente da Jovem Pan nesta segunda-feira. Ele tomou essa decisão surpreendente após a cobertura dos ataques aos três poderes, que toda a imprensa está chamando de terrorismo, menos os veículos da Jovem Pan, que durante 4 anos deram total apoio ao governo Bolsonaro, assumidamente. Mas desde que o Lula ganhou as eleições, já não sabe mais o que fazer, com quem se identifica. Não deveria se identificar com ninguém, deveria se identificar com os seus ouvintes, com os seus espectadores. Isso sim, se identificar com a verdade, com os fatos, com o jornalismo limpo. E não ficar dessa forma, em crise de identidade. A Jovem Pan demitiu vários jornalistas alinhados com Bolsonaro no dia seguinte ao resultado das eleições. Mas também manteve outros. E continua fazendo um jornalismo não questionador como deve ser, mas questionável. Tanto que foi desmonetizada pelo YouTube, sob acusação de disseminar fake news. E mais, patrocinadores, não todos, mas muitos, deixaram de anunciar na Pan. E tudo isso, é claro, somado, vai abalando as finanças do grupo, que vem sendo acusado de descumprir o Código Brasileiro de Telecomunicações. Em outubro, o TSE abriu investigação contra a Jovem Pan para apurar um suposto tratamento privilegiado a Bolsonaro no período eleitoral, quando todas as emissoras devem ter o maior cuidado para distribuir a palavra de maneira equânime, não deixar que um candidato fale mais do que o outro candidato. Por isso é tão difícil fazer um debate. E tem tantas regras nos debates. Mas a Jovem Pan está sendo acusada de ter favorecido a candidatura do Bolsonaro. Na cobertura atual dessa invasão em Brasília, do quebra-quebra nos três poderes, a emissora que inflou o bolsonarismo estaria atenuando a gravidade dos atos terroristas praticados. E diante das críticas que vem recebendo, diante da debandada de anunciantes, diante da desmonetização no YouTube, que é algo grave também, porque ali entra muito dinheiro, Tutinha tomou a decisão de renunciar à presidência do Grupo Jovem Pan e será substituído por Roberto Araújo, que é executivo do canal desde o ano de 2014. Olha, cada um deve escolher o seu caminho. Um veículo pode ser mais crítico, menos crítico, mas o jornalismo não pode passar pano para ninguém. Não pode tentar tapar o sol com uma peneira. Não pode distorcer os fatos. O jornalismo é assim. Por isso é complicado de fazer. Não é novela, não é minissérie, não é reality show. Jornalismo não aceita manipulação. O fato é aquele e a gente pode analisar o fato, mas não pode mudar o fato. A Jovem Pan é um dos maiores veículos de comunicação do Brasil e deveria agir como tal, respeitando as leis, até por ser uma concessão pública. Todas as emissoras são concessão pública. E, acima de tudo, a Jovem Pan deve respeitar os seus ouvintes, os seus espectadores, realizando o trabalho jornalístico com o máximo de isenção e imparcialidade. Eu sei que é difícil. Uma vez você erra, outro dia você talvez exagere um pouquinho num ponto, seja injusto com alguém, mas tem que haver um controle, tem que haver um esforço para ser imparcial. Essa renúncia do Tutinha sinaliza algo bom pela frente. Por quê? Porque o grupo parece estar preocupado com a sua
credibilidade, com a sua imagem e disposto a começar um outro ciclo. Agora, que seja para melhor e não para bajular o novo governo. Mas pelo menos para fazer um jornalismo sério, atuante, equilibrado e assim recuperar a credibilidade perdida. É o que nós esperamos para o futuro da Jovem Pan. E por que eu digo isso? Porque eu, como profissional de jornalismo, eu como um comunicador, já dei muitas entrevistas para a Jovem Pan, já ouvi a Jovem Pan muito tempo no rádio do meu carro ou mesmo em casa, tenho assistido de vez em quando o canal de televisão da Jovem Pan e eu tenho que torcer para que as emissoras tenham saúde financeira, para que elas sejam um bom lugar onde a gente possa trabalhar, ou se não for para trabalhar, para dar uma entrevista amanhã ou depois, para participar de um debate. Eu torço para que isso aconteça com a Jovem Pan. De modo geral, pessoal, eu não sei o que vocês perceberam aí, porque os fatos são chocantes, né? Mas eu sempre tenho o meu olhar jornalístico da cobertura que está sendo feita. E essa cobertura da invasão dos três poderes mostrou o quanto as emissoras estão desmobilizadas aos domingos. Eu já falei disso aqui uma vez. Quando acontece alguma coisa fora do contexto no domingo, há uma correria para achar os comentaristas, para achar os apresentadores principais. O pessoal que está lá de plantão, claro, vai conduzindo da melhor maneira possível. Mas a gente, como público em casa, quer ouvir as maiores vozes, os comentaristas mais conceituados, aqueles que passam a semana inteira falando sobre política, falando sobre economia, às vezes até enxugando gelo, porque não tem uma novidade, mas de repente aos domingos eles estão todos ao mesmo tempo de folga. Esse é um grande erro que o noticiário comete, os veículos cometem. Aliás, algumas TVs nem sequer tiveram a preocupação de interromper a programação para entrar no assunto. Demoraram para fazê-lo e umas nem entraram. Brasília sendo estilhaçada e passando filme, né? Um filmezinho lá, tal, água com açúcar. Ou, se não, programas de auditório, na programação de alguns canais abertos, inclusive. Depois reclamam que só a Globo, a Record e a Band ganham prêmios jornalísticos e conseguem uma audiência maior nessa hora. Tem que ficar ligado, pessoal. Domingo, ainda mais nesse país que a gente está, essa tensão toda, a polarização política, pode dar folga. Dá folga sim, mas não para todos ao mesmo tempo, né? Porque depois para juntar esse pessoal não é fácil. Embora a gente tenha todos os recursos tecnológicos, o comentarista pode entrar da casa dele, mas ele precisa estar ligado. De repente está o comentarista no cinema, o outro comentarista está viajando para a praia, o outro... As pessoas têm que, os profissionais, os chefes de departamentos, os diretores das emissoras, têm que ter mais preocupação com esse detalhe. Agora, depois que entrou no assunto, aí foi chegando lá o comentarista A, o comentarista B, o comentarista C, o grande time foi chegando. E aí a coisa entrou dentro dos eixos em termos de cobertura jornalística. E para fechar, adivinha o que disse Monark? Sabe quem é o Monark, né? Aquele que, tempo atrás aí, foi até demitido do Flow podcast, porque falou que tinha uma certa simpatia pelo nazismo. Então, agora o Monark falou outra. Ele disse que tem simpatia pelas pessoas que estão protestando. Parece que as pessoas, algumas pessoas, com o passar do tempo, não aprendem. Não é verdade? Inscreva-se no canal e ative as notificações que a gente se fala na próxima crônica aqui do Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau, pessoal.